Olá pessoal, estamos aqui novamente na Aprendendo em Casa e na aula de Geografia de hoje nós vamos falar sobre a região Sudeste. Eu sou o professor Marcelo, vamos começar a aula de Geografia. Bom gente, para iniciar, a região Sudeste ela é uma região, a mais importante região economicamente do nosso país. E para conhecermos melhor, vamos ver aqui os mapas, né? Geografia trabalha muito com mapa, nós vamos iniciar com o primeiro mapa aí. Nesse primeiro mapa, que é um mapa político da região Sudeste, nós temos aí os estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, que compõem os territórios, né, os estados que fazem parte da região Sudeste. Como analisando todo o mapa, nós vamos ver aí que a região Sudeste faz fronteira também com o Oceano Atlântico. Mais ao norte e nordeste aqui, nós temos aqui a região, o estado da Bahia, né? Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul e Paraná bem ao sul aqui. Então, ela não é a maior região, né? Mas é a mais importante economicamente. Mas nós vamos ver algumas mais sobre essa região, vamos olhar aqui mais o lado natural, tá? E vamos passar para o próximo mapa aí, que vai indicar aqui sobre a parte física da região Sudeste, o que compõe ela, né? Nós temos aí, que é uma região bem montanhosa, né? Cheia de planaltos, né? Nós temos aí como a Serra da Canastra, a Serra do Espinhaço, que passa próximo a nossa aqui, a Serra da Mantiqueira, Serra do Mar, né, que compõe aí as regiões mais altas da região Sudeste. Além disso, nós estamos vendo aí as planícies, né, que a nossa região é formada basicamente por a planície costeira e os planaltos, como eu citei aí, que fazem parte do Planalto Central brasileiro. A média de altitude da região Sudeste, né, vai variar aí de acordo com os locais, mas nós podemos chegar aqui a lugares que têm até 1.800 metros de altitude, né, como por exemplo nós temos aqui o Pico da Bandeira, um dos maiores picos do Brasil, né, e o Pico das Agulhas Negras, que ficam aqui na divisa de Minas com o Rio de Janeiro. Bom gente, além disso nós temos os rios aí, né, os principais rios que banham o território do Sudeste, né? Como o Rio São Francisco, o Rio Jequitinhonha, o Rio Doce, o Rio Paraíba do Sul, né? O Rio Grande, que compõe aí a bacia do Paraná, né? O Rio Tietê, Paranapanema e, além disso, o oceano em grande quantidade. Nós vimos aí que essa costa marítima aqui da região Sudeste tem grandes jazidas de petróleo. Bom, mas continuando aí, gente, vamos para o próximo mapa, que vamos falar sobre a vegetação, né? Olha, por ser uma região com grande atividade econômica, esse mapa, por exemplo, que traz a vegetação original da região, vocês vão perceber que a maior parte dessa vegetação já foi destruída e foi substituída por alguma coisa, por cidades e principalmente por algum tipo de plantação. Existe pouca vegetação original existente ainda no nosso território da região Sudeste. Então vamos observar o que era a vegetação original, né? Nós temos aí essa parte riscada aí, mais escura, né, em várias, é a parte que já foi devastada, como vocês podem perceber. Mas antigamente era composta principalmente pela mata tropical, também conhecida como Mata Atlântica, né, que é essa parte verde que recobre grande parte do território Sudeste. Nós temos também as matas dos espinhais, que vai aparecer lá no sul de São Paulo, né, bem próximo, já na divisa com o Paraná, também conhecida como Mata das Araucárias. O Cerrado, que é essa paisagem natural que a gente vê aqui próximo a nós, que estamos na região central de Minas, que tem a vegetação típica do Cerrado, né? E temos também, mais ao norte de Minas, nós temos aí o início da Caatinga, que vai
se expandir principalmente para a região nordeste, mas no norte de Minas tem um pouco dessa vegetação. E algumas vegetações litorâneas, né? Quais são as vegetações litorâneas? Os mangues, né? Os manguezais e as restingas, que fazem parte, que compõem a vegetação típica do litoral. Então, são esse tipo de vegetação que se encontra aqui, a maior parte delas já bem devastada, né? Ocupada por outra coisa, né? Plantações, cidades, né? Já que essa região foi explorada economicamente há muitos anos, como nós vamos ver daqui a pouco. Vamos passar para o próximo slide aí para a gente ver. Nós temos aqui, esse mapa está mostrando aqui para vocês sobre a Mata Atlântica, né? Como vocês viram, era a principal vegetação que recobria grande parte da região sudeste. Nós temos a parte do verde claro aqui, que é a parte original, né? E aí nós temos aí o verde escuro, o que restou dela. Em todo o território brasileiro, que ela se estende desde o sul do país até lá no norte, no nordeste, ela tem apenas hoje, dos 100% que existia antes, né, da exploração aqui no Brasil, da chegada dos portugueses, que começaram a explorar o pau-brasil nessa região, ela restou apenas 7% de toda a área que antes ela ocupava. E aqui nós estamos vendo o quanto ela foi devastada, o quanto ela hoje foi substituída por outro tipo de vegetação, que nós vamos ver também sobre esse assunto. Bom, além dela, nós temos aqui mostrando a área natural não florestada, né, que é essa parte rosa, esse azul claro aí no meio, né? Os mangues, que vão estar próximo ao litoral, as restingas, né, essa parte marrom também próximo ao litoral, próximo aos mangues, e as áreas urbanas das cidades. A cidade de São Paulo tem uma grande mancha urbana próxima à cidade, né, porque integra várias cidades, que eles chamam de região metropolitana. Quando a gente fala assim, a grande BH ou a grande São Paulo, a gente não está falando somente da cidade de Belo Horizonte ou da cidade de São Paulo. A gente fala da cidade de Belo Horizonte e outras cidades em sua volta, como Contagem, no caso de BH, como Contagem, Betim, Sabará, Esmeralda, Ribeirão das Neves, entre outras que fazem parte da grande BH, que parece que são 32 cidades de Belo Horizonte e em São Paulo são 36, me parece. Bom, vamos continuar aqui para o próximo mapa. Nesse próximo mapa aqui, nós estamos vendo só os tipos de clima que ocorrem na região sudeste. Basicamente, todos os climas são climas tropicais, né? Que vai diferenciar aí o subtropical úmido que vai ocorrer lá no sul de São Paulo, né? Que é uma região já próxima à região sul do Brasil, onde começa aí, que está abaixo do trópico de Capricórnio, que vai começar esse clima subtropical. Mas no restante, há uma variação do clima tropical, né? Por que chama assim? Aqui onde mais ou menos nós estamos, né? Nós estamos aqui na divisa do tropical de altitude com o tropical, mas nós pegamos mais o clima tropical mesmo, né? Que é um calor intenso, principalmente em épocas de verão, né? Vai ocorrer bastante chuva nesse período, e na época de inverno é muito seco, né? Então, nós temos uma temperatura alta nesse período, no tropical, e uma temperatura relativamente baixa, mas não tanto como em outros lugares. O tropical litorâneo úmido, né, o nome mesmo diz, ele se localiza próximo ao litoral, pega principalmente os estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, devido à proximidade do oceano, eles vai ser o maior influente nessa região, porque depois vem as barreiras naturais, que são as serras, como nós já vimos aí no slide passado. Então, toda a umidade do oceano chega nessa região e, com o calor, transforma nesse tipo de clima um pouco mais diferente do tropical. É um clima mais úmido, né, em grande parte do ano, chove bastante nessa região, com frequência, né, as temperaturas oscilam um pouco,
As temperaturas geralmente elas ficam com pouca amplitude térmica, quer dizer, entre a máxima e a mínima há uma diferença pequena. Nós vamos ver agora sobre o tropical de altitude, né, que ocorre principalmente em algumas regiões, as regiões serranas, como Diamantina, Ouro Preto e outras regiões, né, que estão aí acima do maciço do Espinhaço, principalmente, onde estão as serras espalhadas aqui na região, e é um clima que vai ser muito seco no inverno e as temperaturas caem bem mais, né, e a temperatura chove bem durante o período de verão. Tá? Os climas são bem mais amenos, né? O calor não é tão intenso como nós temos aqui no clima tropical. Bom, gente, esses são os 4 tipos climáticos que temos aqui na região, certo? E que influencia toda a vegetação que existe na nossa região aqui. Bom, vamos passar para o próximo slide e ver sobre as bacias hidrográficas da região sudeste. Como nós vimos lá, citei para vocês a região sudeste, que alguns geógrafos falam até uma caixa d'água do Brasil, porque alguns rios importantes, né, ou afluentes, nascem por aqui e se espalham pelo Brasil. Dentre eles, o Rio São Francisco, que passa lá pelo sertão nordestino, e ganha sua importância nacional, porque leva água na região muito seca, e aqui também na região que ele corre, não deixa de ser uma região muito seca. Como nós estamos aqui em Paraupeba, e nós estamos influenciados, diretamente ligados à região da Bacia de São Francisco, que é muito importante para todo o Brasil, né, por conta dos recursos hídricos que pode ser explorado nessa bacia, como construções de hidrelétrica para gerar energia elétrica para toda a região, né, além da irrigação, lazer, né, abastecimento, que serve todos os rios aí. Grande parte dos rios aqui da região sudeste são rios de Planalto, poucos lugares são navegados, são usados para navegação com a utilização de eclusas, porque como são rios de Planalto, há muita queda d'água, então precisa se construir eclusas para você poder utilizar esses canais como meio de transporte. Bom, além da bacia de São Francisco, nós vamos ter aí também a bacia do Atlântico Leste. Aqui na região sudeste, a bacia do Atlântico Leste, ela é curta, né? São vários rios que formam ela. No nosso caso aqui, os principais vão ser o rio Mucuri, o rio Jequitinhonha e o rio Pardo, que vão formar a bacia da Atlântico Leste aqui na região sudeste, mas ele se expande aí para o nordeste também. A próxima bacia é a bacia do Atlântico Sudeste, né, que vai pegar boa parte de Minas Gerais, quase todo o estado do Espírito Santo, todo o estado do Rio de Janeiro e uma parte do estado de São Paulo. É aí onde concentra a grande quantidade de população na região sudeste, nessa bacia. Então, os recursos hídricos aí são muito utilizados, né? Hidrelétricas, agricultura, pecuária, utilizam em grande escala. As grandes cidades também estão aí, como Espírito Santo, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo principalmente, que utilizam os recursos hídricos dessa bacia. E aí nós estamos vendo aí a bacia que é formada por vários rios. Dentre os principais nós temos aí o Paraíba do Sul, o Rio Doce, né? Rio São Mateus. São rios de pequeno curso também, mas não deixa de ser importante devido à região que ele corta, que principalmente porque são cidades importantes do país. E por último nós temos aí a Bacia do Paraná, parte da Bacia do Paraná que está na região sudeste, né, principalmente porque é onde passa o Rio Grande, que vai desaguar no Rio Paraná, além do Rio Tietê também, que corta São Paulo. Temos aí o Paranaíba também, né, que forma ali no Triângulo Mineiro e desce para o Rio Paraná, levando as suas águas e aumentando o volume de água do Rio Paraná.
Então, isso aí são as bacias hidrográficas da região sudeste. Nós vamos passar para o próximo slide e ver sobre a questão, como eu citei, como se formou a região sudeste. Basicamente, né, quando os portugueses chegaram lá no Nordeste, na cidade de Salvador, né, na cidade de Porto Seguro, e construiu a cidade de Salvador como a capital do Brasil. Mas o que aconteceu? Após o período da cana-de-açúcar lá, a região sudeste, que teve pouco desenvolvimento, apenas na parte ali da região de São Vicente, São Paulo, mesmo assim ela quase não foi ocupada. Mas o que impulsionou a criação da região sudeste, né, principalmente dos estados aqui, foi a descoberta do ouro, né? E aí, como vocês estão vendo aí, isso aí é um tipo de mineração, né? Uma mineradora que estão escavando aí para obter aí, principalmente o minério de ferro, que é muito rico, principalmente aqui no nosso estado, em Minas Gerais. Por isso que dá o nome, as Minas Gerais. Então, historicamente, a região sudeste ela acabou se desenvolvendo em grande parte, né? Quando a chegada dos colonizadores para chegar à região sudeste, foi ocupada por causa do ciclo do ouro, né? Através da mineração do ouro, que aqui aumentou em grande quantidade, foi onde criou várias cidades, como as cidades históricas aqui de Minas Gerais e de outros estados também. E assim, né, criou-se uma certa infraestrutura para poder transportar mercadorias para abastecer essas cidades que foram criadas e também o ouro que era obtido pelos garimpos, né, nas regiões produtoras aqui de Minas Gerais. Então, a mineração foi uma grande precursora para o povoamento e a criação para colonizar a região sudeste. Então, a mineração é um marco da história da nossa região. E até hoje, ela é muito utilizada porque nós, aqui, como eu falei, Minas Gerais tem muitos recursos minerais, né? Não só em Minas Gerais, como em outros estados, mas em Minas Gerais, principalmente o minério de ferro, e nós temos aí esse tipo de mineradora, né, que explora aí o minério de ferro, de manganês e outros tipos de minerais que são retirados aí. E aqui nós vamos ver uma dessas causas, né, o que acontece às vezes pela negligência do homem de estar minerando, mas os acidentes que ocorreram aqui em Minas Gerais devido à mineração. Vamos ver aí no próximo slide uma fotografia do que ocorreu aí, principalmente na região de Brumadinho, onde ocasionou um acidente, né, recente, mais recente, mas teve em Mariana anterior aqui, e mostra aí muito bem o que ocorreu na cidade de Brumadinho, né? A lama que desceu de uma barragem de uma mineradora soterrou grande parte de uma propriedade. E aí vocês veem como que hoje em dia, né, a questão da mineração ainda está sendo muito utilizada aqui. É a maneira, às vezes, que nós tratamos esse tipo de coisa. Devemos alertar isso, sobre esse tipo de mineração, de forma a utilizar e cobrar uma melhor atuação das empresas, para que não ocorra isso, porque foram vidas que foram perdidas, além do desastre ambiental. A nossa cidade, por exemplo, sofreu com a questão do abastecimento de água um pouco, teve que correr atrás aí para poder voltar a ter uma água de qualidade, quando foi impedida lá o recurso da retirada do rio Paraopeba. Bom, vamos passar para o próximo slide aqui, que vai falar de um outro ciclo importante da economia. Aqui nós temos uma obra de Cândido Portinari chamada O Café. Nós estamos vendo aqui trabalhadores, né, na plantação de café, colhendo, ensacando, né, trabalhando de modo geral na produção. Né? E por que coloco isso aqui? Porque o café ele foi importante não só para a região sudeste, porque aqui foi a grande produtora do café no Brasil, né? E foi responsável por vários outros fatores que sucederam o café.
Mas o café, ele foi importante para a economia brasileira até século passado, né, meados do século passado, que é onde começamos a desenvolver a industrialização. Era a principal mercadoria, né, exportada para o mundo. O Brasil ainda é o maior exportador de café. E isso é um marco da região sudeste, porque a estrutura econômica do Brasil se baseou grande parte hoje pelo café, né? Hoje ele não tem a mesma importância econômica que tinha algumas décadas atrás, mas não deixou de ter uma importância histórica na organização e na fundação da economia brasileira. Porque depois, né, de tanto dinheiro que os chamados barões do café ganharam, possibilitou também alguns deles a investir na industrialização do país, já que o mercado do café teve um problema, né, a queda da bolsa de valores, o café deixou de ser vendido, o Brasil produzia em grande quantidade, o preço do café caiu, aí o Brasil perdeu muito dinheiro e começou o investimento em outros setores. Foi aí que o Brasil começou a se modernizar e sair do período só do setor primário de produção agrícola, passou a ser um país mais industrializado, é o que nós chegamos hoje. E o grande responsável por isso, como nós sabemos, é a região sudeste, que é uma região que se desenvolveu, né, e tem as principais indústrias, é o principal polo econômico e industrial do país. Bom, gente, por hoje nós vamos ficando aqui. Fiquem com Deus, um abraço a todos e tchau.